O que os bancos estão percebendo é que nos próximos 15 anos haverá a maior transferência de riqueza da história. Dos baby boomers e da geração X. Para a geração Z e a geração Alpha, 80 trilhões de dólares em riqueza serão transferidos para as gerações nativas digitais. Essas pessoas vão esperar que o dinheiro, assim como os investimentos, sejam tão facilmente transferíveis quanto um simples texto ou um arquivo de vídeo que enviamos rapidamente. A blockchain pode ser entendida como um reconhecimento de que a maior parte do dinheiro e ativos financeiros é informação digital em livros contábeis. No mundo legado, há muitos livros contábeis que não se comunicam entre si. E assim, você acaba com fricções, custos e intermediários desnecessários, enquanto essa nova geração vai esperar um movimento instantâneo de dinheiro globalmente. E é isso que a blockchain facilita. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil. Pessoal, hoje dia 19 de novembro de 2025, temos aqui vários tweets, vários artigos e atualizações cripto para vocês. Então pessoal, o que acontece? Momento de mercado aí decisivo, né? Estamos vendo aí algumas liquidações novamente. E o que acontece? Geralmente pessoal, essas movimentações elas antecedem movimentos aí expressivos de alta, né? Então, na minha humilde opinião, nós ainda veremos mais alguma movimentação de um novo ATH para BTC e após isso uma redistribuição para altcoins, né? Então, o que acontece? Esse vídeo, pessoal, é para trazer aí, não é uma dica de investimento, como eu sempre aviso, como eu sempre falo para vocês, mas é um vídeo para reforçar a minha visão de mercado de que nós ainda teremos uma alt season, né? Não igual nos outros ciclos, de forma diferente, já que esse ciclo ele é um ciclo de institucionais no mercado cripto, ele é um ciclo diferente, ele é um ciclo atípico, né? Então ele ao meu ver, ele é o primeiro ciclo nesse molde, né? Onde nós temos os institucionais entrando aí em peso nos ativos digitais, que tem a clareza regulatória e que servem para algo, né? Então temos aqui um tweet da Uphold, como vocês acompanharam no início, os bancos estão compensando a maior transferência de riqueza da história. 80 trilhões estão mudando para gerações nativas digitais que esperam que o dinheiro se mova instantaneamente. O CEO da Uphold, né, o McLaughlin, falando aqui para Banker, né, American Banker, né, um portal de notícias, né, pessoal. Então vamos lá. Seguindo aqui, Wirex e Stellar entram em operação com liquidação de Vista, no caso é Visa, né? Entre duas stablecoins em USTC e EURC para 7 milhões de usuários. Pessoal, o que significa essa notícia? Nós temos aqui uma parceria dos cartões Wirex, né? Principalmente o Wirex, e também utilizando a rede da Visa, né? Cuja empresa também tem parceria com a Stellar, porque essas movimentações entre duas stablecoins, que no caso são a de dólar e a de euro, elas estão utilizando da rede da Stellar para se movimentar. Dia 18 de novembro, o Wirex, líder global em pagamentos digitais e principal membro da Visa, anunciou que a liquidação entre duas stablecoins na blockchain Stellar já está ativa, marcando um marco importante nas finanças baseadas em blockchains. O Wirex, pessoal, é um cartão aí, um cartão cripto também, né? Eu sempre deixo o link da referência aqui na descrição para quem quiser abrir conta tanto na Wirex quanto no Reddit Pay, né? Que são cartões cripto. Esse lançamento em parceria com a Stellar, a Fundação de Desenvolvimento Stellar, né? SDF, permite uma liquidação em cadeia de pagamentos com cartão usando o STC e EURC. A Wirex é uma empresa europeia, se não me engano ela é portuguesa. A liquidação nativa de stables não é mais um conceito, ela está ativa, em escala e entrega de valor real aos usuários em todo o mundo, disse Pavel Matviv, cofundador da Wirex. Ao fazer parceria com a Stellar, estamos oferecendo aos nossos clientes alternativas mais rápidas, baratas e mais transparentes aos sistemas bancários tradicionais. Lembrando que a Stellar já está em conformidade com o padrão, né, pessoal, obrigatório ISO 20022, que é
que é um padrão aí de... é uma infraestrutura obrigatória, né? Padronizada aí para transações transfronteiriças que envolve a transação do valor e também, vamos dizer assim, a inclusão de vários dados e informações junto com esses pacotes de transações de valor, né? Algo que no sistema SWIFT era impossível, por assim dizer, né? O futuro das finanças está na cadeia e é por isso que a entrada em operação da Wise com liquidação de stables dupla na Stellar é um grande passo em frente para a utilização da stablecoin no mundo real. A Stellar foi construída para pagamentos e é mais fácil e também estável. As empresas podem ser usadas em escala para pagamentos transfronteiriços compatíveis. Por isso que eu falei da ISO, né, pessoal? Estamos falando aqui de pagamentos transfronteiriços, né? Utilizando aí, aqui vai utilizar com certeza a XLM como moeda ponte entre o STC e EURC, stablecoin de euro e de dólar, né? A USTC, pessoal, ela é o STC da Circle mesmo, né? Que roda aí na Stellar. Seguindo aqui, pessoal, os clientes JP Morgan agora podem trocar o JPMD, que é o token, né, da JP Morgan, pelo USDC na Base. Aqui, pessoal, estamos falando novamente em transações transfronteiriças, utilizando a blockchain da Base, né, que é ali a blockchain da Coinbase, a corretora institucional aí americana, né, fazendo trocas entre o token da JP Morgan e o STC da Circle. Essa frase deveria quebrar a internet. JP Morgan, pagamentos move trilhões por dia. Então aqui é o gráfico, né, pessoal, da explicação. Eu abri essas informações com a IA para nós entendermos, né, porque quando envolve pagamentos transfronteiriços estamos falando da norma ISO 20022 e logo em algum momento também, possivelmente, precisaremos de moedas pontes, né. Prova de conceito para viver plenamente. O JP Morgan Token de depósito de dólar da Morgan, que é o JPMD, né, JP Morgan Dollar, já está disponível para transferências institucionais na Base. Movimentar dinheiro deve levar segundos, não dias, né? Então, novamente, pessoal, reforçando a obrigatoriedade da ISO 20022, né? Vamos puxar aqui, vamos abrir essas informações para vocês entenderem, né? JP Morgan, cliente institucional, um cliente institucional do banco, como grandes empresas e fundos, né, que são clientes do JP Morgan, agora podem usar a camada da Base, né, a blockchain Base, para fazer essas transações. Esses clientes do JP Morgan, eles têm o token da JP Morgan, que é o JPMD, que representa depósitos bancários tokenizados no banco JP Morgan. Então eles estão movimentando esses RWAs, né, que estão sendo representados pelo... Esses tokens, esses RWAs, né, ativos tokenizados no JP Morgan, eles são representados pelo token JPMD. Por isso que são os trilhões de dólares que o JP Morgan move ali por dia, né? E o que acontece, pessoal? Então, nós estamos falando entre transações envolvendo múltiplos tokens, né? Vamos voltar aqui. É o JP Morgan para transferências institucionais usando a camada aí da Coinbase, né? De um lado para o outro, né? Então estamos falando de ativos tokenizados sendo movidos instantaneamente, né? E também temos a questão do swap instantâneo, que no caso aqui do exemplo é entre o token JPMD do JP Morgan e o STC da Circle. Então é trocas entre RWAs representados pelo dólar da JP Morgan com o dólar da Circle, né? Vamos seguir aqui. Esses tokens JPMD eles não saem do ecossistema do banco, ou seja, não são transferíveis livremente em blockchains públicas. A custódia e o controle ficam com o próprio JP Morgan. Coinbase. O usuário do ecossistema Coinbase, que também são empresas e investidores que detêm o STC, né, o dólar, rodando na Coinbase, que são tokens em dólares, de forma aberta e interoperável, podem ser armazenados tanto na custódia da Coinbase quanto em carteiras próprias. Base é a camada da Coinbase, né, blockchain construída sobre Ethereum, ou seja, uma EVM, voltada à interoperabilidade com o sistema financeiro tradicional. Mas o ecossistema EVM, pessoal, a linguagem EVM, né, a linguagem Solidity, né, onde é construída contratos inteligentes da EVM, ela não tem a comunicação direta com a ISO 20022. Né? Então aqui, na verdade, não estamos falando de transações transfronteiriças, né? Estamos falando apenas de trocas de tokens no ecossistema EVM.
Eu puxei aqui paralelos com a ISO 20022 com essa notícia, apesar que não está diretamente relacionada, né, pessoal? ISO 20022, a ideia é permitir comunicação mais rica, dados e pagamentos complexos, interoperável globalmente, né, padronizada, todos nós já sabemos, né? Para que uma blockchain ou sistema de pagamentos baseado em token participe desse novo ecossistema financeiro, ele deve ter a camada de mensagem que é a comunicação, né? Sistemas regulados que usam ISO 20022 para falar uns com os outros e enviam instruções de pagamentos, relatórios e confirmações, que são esses dados que vão no pacote da transação. E uma rede blockchain ou token pode integrar-se a esse fluxo de infraestrutura que entrega ou consome essas mensagens, né? Que para ser compatível com a ISO 20022. Então nós temos aí dados na mensagem, o valor também está sendo movido na mensagem e precisamos de blockchains que consigam ler essa mensagem, né? Essa transação de valor nesse formato ISO 20022. Então a ISO 20022 ela não necessita de blockchains, né? Quem está na comunidade sabe disso, mas as blockchains elas chegaram para, vamos dizer assim, tornar a ISO 20022 ainda mais completa, né, pessoal? E é lógico, quando você tem atores, né, pagadores e recebedores que eles discordam na forma de pagamento, é lógico que nesse caso a ISO 20022 ela pode utilizar de blockchains que têm moedas pontes, né, como o XRP e XLM, por exemplo, para fazer a conversão instantânea entre as diferentes formas de pagamentos, né? É ali que entra a questão das moedas pontes na ISO 20022. Lembrando, né, pessoal, quem não é membro da comunidade, nós temos vários materiais sobre a ISO, nós temos um material que explica como que a ISO funciona por dentro, temos vários grupos, né, dentro da ISO 20022, temos o SC9, que ele é um grupo que edita as diretrizes, né, as atualizações, as novas implementações, né, na questão da ISO 20022, a própria Suite faz parte da ISO 20022, né, ela é um órgão de autoridade regulatória, né, como RA, mas ela não toma nenhuma decisão, ela não toma nenhuma medida de forma separada, né? É um grupo consultivo, todos entram em acordo, então é um dos materiais que está na nossa comunidade. Moedas pontes, tokens ou ativos digitais são usados para intermediar liquidações entre pares de moedas quando não há mercado direto ou quando precisa-se de rapidez, liquidez e baixo custo, né? Então é ali que entra as moedas pontes na ISO 20022, né, pessoal? Vamos seguir aqui para mais tweets, mais informações. Temos aqui um tweet do Smoke. XRP é uma forma radical de commodity money, né? Dinheiro em forma de commodity, como ouro em suas mãos, o ativo mais líquido do XRP Ledger. Eu vou deixar o link para vocês, pessoal, é um PDF, né? Para que confirma aí as pesquisas do Smoke. E nós temos aqui, pessoal, um trecho que eu separei desse PDF para apresentar a vocês, né? O trecho aparece no artigo acadêmico Steps Toward an Ecology of Money Infrastructures, que foi publicado no Jornal da Cultura da Economia. O autor está contrastando dois modelos de dinheiro. O dinheiro baseado em crédito e confiança, que é o fiat, onde a moeda representa uma obrigação, uma promessa de pagamento, ou é baseada em linhas de confiança entre participantes. E temos também a commodity, né? Objeto escasso, independente de obrigação, que tem valor intrínseco ou são tratados como tal, que é no caso o ouro, né? O ouro é um exemplo aqui, é um dos melhores exemplos para commodity, né? Segundo Rella, no ecossistema da rede XRP, isto é, o livro Razão XRP Ledger, o ativo se comporta mais como mercadoria monetária, porque foi pré-emitido, ou seja, foi pré-cunhado, né, os 100 bilhões, não existe mineração no XRP, então não depende de emissão contínua por mineradores ou validadores. Não é um passivo de ninguém, isso é, não representa uma dívida de alguém ou um depósito que outra parte precisa honrar. O autor também argumenta, né, aqui está em inglês, né, pessoal? Ninguém emitiu isso, né? No one issue it, e ninguém pode congelar isso, né? Apesar que tem muitas falsas informações e FUDs a respeito de que o XRP Ledger, de que o XRP ele pode ser congelado, quando na verdade os tokens que são emitidos no XRP Ledger sim podem ser congelados. O XRP, o ativo nativo, não, né? A menos que passe um XLS, né? Um padrão no XRP Ledger,
né, um XRP Ledger Standard de que aprove, né, a questão de um congelamento nas transações, mas até agora não temos isso. E temos aqui também, pessoal, outra questão no documento, né? Vamos ver aqui, traduzir. Não pode ser enviado de qualquer endereço para outro qualquer endereço, né? Também temos o trecho Like Gold in Your Hands, como ouro em nossas mãos, em suas mãos. Vem da suposta brochura de 2013 que promoveu o XRP com essa linguagem. Reafirmando a analogia com commodity e valor tangível, o autor do artigo está usando isso como evidência simbólica de como o posicionamento original do XRP se enquadrava nessa lógica monetária alternativa. Então é um documento que traz, né, pessoal, que enquadra XRP em uma lógica monetária diferente da moeda fiat, né? Seguindo aqui, pessoal, agora vamos falar de alguns dos ETFs, né? Não tem como não falar de ETFs de XRP, já que nós temos aí alguns que já foram ao ar e outros que estão prestes a serem aprovados, né? Que é justamente aqui, pessoal, a questão, né, que eu estava comentando no início desse vídeo, de que o movimento explosivo, o movimento de alta ainda nem aconteceu, pelo menos ao meu ver, né? Lembrando que o vídeo aqui, pessoal, as notícias, as informações não são dicas de investimento. Com o lançamento do ETF da Franklin Templeton quase em cima de nós, acho que é uma boa hora para trazer esse vídeo de volta. Aqui é um vídeo que eu já trouxe para vocês, onde a Jenny Johnson, que ela é a CEO da Franklin Templeton, disse, né, que os ETFs de Bitcoin, ou seja, isso que é começo desse ano, foi no começo desse ano, eles eram apenas uma distração para algo maior. Né? Então nós temos a tokenização, que eu acredito que é esse algo maior, os RWAs, e RWAs, pessoal, eles se movem em redes eficientes, escaláveis e baratas, né? Não em redes como Bitcoin e Ethereum, que são aí, por exemplo, o Ethereum tem 1 milhão de remendos, que são as segundas camadas. Né? Uma rede eficiente, ela não tem tantos remendos assim como a Ethereum, né? Aqui a Jenny Johnson, pessoal, esse material eu já trouxe para vocês, está aqui nos shorts, né, em alguns vídeos onde a Jenny Johnson, ela disse realmente que os ETFs de Bitcoin eram apenas uma distração para algo maior. Bradley Garlinghouse, finalmente está acontecendo. XRPC, né, um ETF spot já ativo, já ao ar, de XRP, teve 26 milhões de dólares de volume nos primeiros 30 minutos. Vai explodir meu palpite de 17 milhões. Temos aqui o tweet de Eric Balchunas, né? Ele trouxe um palpite de 17 milhões no primeiro dia e esse valor foi estourado apenas na primeira meia hora. Aqui está o ticker, né, do ETF, né, da Canary Capital, né? Canary XRP ETF, né? Dia 3/11 foi aprovado de 2025. E aqui os preços, né, as movimentações de preço. E sobre a questão dos ETFs, pessoal. Segundo o Crypto Slate, ETFs spot XRP podem atrair cerca de 8 bilhões no primeiro ano. São dados. Fontes como BitGet também mencionam uma estimativa entre 4 a 8 bilhões em fluxos para ETFs de XRP no primeiro ano. JP Morgan, segundo reportagens, estimou que o ETF da Canary, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, poderia captar até 8 bilhões, embora esse número pareça bastante otimista. Aqui ele está falando de o JP Morgan está falando de apenas um ETF, né? Tem vários outros para serem aprovados que eu já vou mostrar aqui a vocês. O ETF XRPC da Canary Capital registrou 58 milhões de dólares de volume de negociação no primeiro dia, né, que foi dia 13. E o volume de negociação não é exatamente a liquidez total, né, ou o AUM, né, mas é um indicador relevante de demanda inicial. Já que, pessoal, ETF Spot, né, ele precisa ter uma compra do ativo, né, real, no caso aqui do XRP, para respaldar, né, para fornecer o lastro. E muitos podem perguntar por que o preço ainda não está reagindo. Pessoal, a maioria dessas compras ainda está feita em OTC, né, mas o OTC, a negociação em balcão, o supply OTC está se esgotando, né, então logo ele se esgotará e essas compras elas terão de ser feitas no mercado aberto, né, em exchanges públicas. Também há relatos de que houve entradas líquidas de cerca de 245 milhões para esse ETF, né, de dólares.
Analistas já falam em uma fase significativa da liquidez para o XRP com o lançamento do ETF EZXRP da Franklin Templeton, que ainda não foi ao ar. Então o que acontece, pessoal? Aqui temos a lista, né, dos próximos ETFs que vão ser aprovados, né, provavelmente vão ser aprovados. Temos o ETF, que é o EZRP, como eu acabei de falar a vocês, né, que é o ETF da Franklin Templeton para o dia 18 de novembro, ou seja, era para ser aprovado ontem, né? Bitwise deve lançar seu ETF esperado para o dia 20 de novembro, segundo reportagens. Temos o ETF da 21 Shares, né, 21 Shares, também entre 20 a 22 de novembro, o da CoinShares e Grayscale e Wisdom Tree também são mencionados como parte de onda de ETFs XRP por volta de 25 de novembro. Então são os próximos ETFs aí para serem aprovados, né, que estão aí na lista. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá, estamos já indo para a parte final do vídeo. Banco Central Europeu testou os instrumentos financeiros em vigor utilizando tecnologia baseada na arquitetura XRP Ledger. Então, são testes do Banco Central Europeu utilizando, né, testes para CBDCs, né, entre outras infraestruturas, das quais foram utilizados aí o XRP Ledger, né, a plataforma, a blockchain XRP Ledger foi utilizada nesses testes. Eu vou deixar novamente, pessoal, o link, né, dos PDFs e das informações para vocês tirarem aí suas conclusões, né, pessoal. O CEO da Robinhood, Vlad Tenev, diz que a tokenização RWA é um trem de carga imparável. Eventualmente é remodelar todo o sistema financeiro tradicional. Ele está falando aqui, pessoal, da disrupção, né, do que significa, do que vai ser os RWAs. E aqui, pessoal, temos um tweet a respeito do BTC, né? Eu achei muito interessante compartilhar esse tweet, né? Vocês sabem qual que é a minha opinião, minha posição a respeito do BTC. Então isso aqui condiz muito com isso. Vamos falar a respeito, né? O engano vai desmoronar. Se você ainda não percebeu, existe um esforço massivo, bem financiado e coordenado, impulsionado, principalmente pelos magnatas do BTC. Está acontecendo bem diante de nossos olhos e a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar. Os magnatas do Bitcoin reduziram toda a discussão a um completo absurdo, enquanto aprisionam milhões de pessoas em uma rede de controle centralizada que depende inteiramente da liquidez do Banco Central. O que isso quer dizer para quem não está entendendo nada? Pessoal, o BTC ele não tem nada de libertário, né? Ele surgiu com essa proposta libertária, mas ele é altamente inflado pela cunhagem de Tether, e Tether é um dos maiores compradores da dívida americana. Então o BTC faz parte do sistema, né? Quem aí né, tem, vamos dizer assim, expõe o Estado, né? Eu chamo aquela tese, aquele conceito do Estado ser o Leviatã, né? Temos aí o amarramento e o aprisionamento das pessoas, né? A escravidão moderna através do crédito, aquela coisa toda que o Estado faz. Então, quem entende esse conceito, mas ao mesmo tempo acha, né, diz que o BTC ele é libertário, essa pessoa ela é ingênua ou ela está tentando lucrar, doutrinando outras pessoas para investirem num ativo que ela comprou antes, né? É irônico porque o próprio sistema da qual eles alegam estar escapando é o que sustenta seu ativo, como eu acabei de explicar. A comunidade do Bitcoin se aprisionou em uma máquina de extração de riqueza disfarçada de movimento, né? Esse movimento em tese, né, é um falso movimento libertário. Eles são incentivados a segurar para sempre com base na crença infantil de que alguém ainda mais desinformado acabará pagando a um preço mais alto. Infelizmente, né, pessoal, essa é a verdade. Eis a pergunta que ninguém está fazendo. Se todos supostamente estão segurando, então quem está vendendo? Já sabemos a resposta, é a MicroStrategy. Apesar de todo o teatro público, são os grandes fundos, corretoras, formadores de mercado. Pessoal, tem algumas informações, né, que também contradizem a MicroStrategy ter vendido, mas sabemos que ações da MicroStrategy foram vendidas, né, e ações da MicroStrategy elas seguem um ciclo, um ciclo que se retroalimenta da própria do empréstimo que é tomado pela MicroStrategy para comprar BTC, onde que o preço do BTC ajudando a aumentar o preço da própria MicroStrategy. Então, tem um preço de liquidação que, se o BTC romper para baixo, é uns 75 mil, alguma coisa assim, 78 mil, acaba liquidando até a maioria
da alavancagem da própria MicroStrategy, né? Levando o BTC ainda mais para o buraco. Para onde vai esse capital extraído? Para XRP, para ouro, prata, terras. Isso é uma opinião dele, né, pessoal? Não concordo 100%, já que a XRP está se tornando um mercado à parte, né? Independente de XRP, né? Devido ao caso, a usabilidade real do XRP, né? A conformidade com a ISO, ETFs, né? O choque de oferta e demanda que eu já falei em vários materiais aqui para vocês, né? E muito mais lá na comunidade. O Bitcoin é um instrumento especulativo envolto em ideologia e defendido por aqueles que se recusam a admitir que estão sendo usados. Se você for inteligente, pode extrair riqueza dele entendendo o jogo, mas a maioria das pessoas não está jogando. Pessoal, o que acontece? Eu vou fazer aqui uma divulgação da nossa comunidade para vocês, lembrando que todos os materiais trazidos aqui no canal, eles são explicados de forma muito mais aprofundada aqui na comunidade, né? Nos formatos de vídeo aula, temos as aulas no formato, temos os vídeos no formato de curso, né? Que é basicamente o curso Cryptomasters atualizado, né? Como o último caso, o último vídeo, né, que foi ao ar, o último material que foi ao ar ontem para os membros, né, a respeito de captura da liquidez e como esses movimentos antecedem aí grandes altas, né, podem anteceder também grandes quedas, explicando a fundo, né, pessoal, vamos dizer assim, a didática, né, a lógica por detrás aí dessas movimentações de captura da liquidez que vem pelo smart money, pelos institucionais. Então, pessoal, nós temos aqui 4 a 5 materiais por semana que vão ao ar na comunidade. Temos todas as movimentações pessoais da minha carteira. Vídeos, né, pessoal, que são banidos do YouTube. Recentemente o YouTube derrubou um outro vídeo onde realmente eu estava expondo, né, as mazelas aí do BTC. Esse vídeo já foi derrubado, já tem aí vários vídeos que o YouTube derrubou. Então lá na comunidade são mostrados, são ensinados, né, esses conteúdos que o YouTube não acaba derrubando aqui, né? Eles alegam ser inapropriados, né? Violar ali os direitos do YouTube. E tudo isso, pessoal, por uma mensalidade aí irrisória, tendo em vista aí a riqueza de conteúdos que vocês conseguem acessar, né, de forma vitalícia. Temos também o meu WhatsApp pessoal, está liberado aí para os membros, né? Temos do qual eu tiro as dúvidas diretas dos membros, né? Podemos marcar vídeos aulas, videoconferência também pelo WhatsApp. Então é um acompanhamento pessoal mesmo, né? Lembrando que todas as movimentações da minha carteira são mostradas para os membros. Toda compra, toda venda, vamos dizer assim, estratégia que envolve colateral, né, cripto como colateral, né, possivelmente saídas fiscais, qualquer coisa, qualquer estratégia que envolva movimentação de dinheiro aí na prática é mostrada exclusivamente para os membros. Lembrando que em breve teremos aí realizações de lucros, né, que serão aí mostrados ao vivo para os membros, qual estratégia vai ser seguida, tudo, pagamento de imposto, se for um empréstimo cripto, como que vai ser realizado, tudo mostrado exclusivamente para os membros. Então, pessoal, até o final do ano, comecinho do ano que vem, o preço ainda vai ser ali o mesmo, né, a assinatura mensal é R$100, né. Você tem acesso a um curso de mais de R$1.000 lá dentro. Você tem quase 100 materiais que já estão na comunidade, 92, né, até o momento. Temos aí muito conteúdo de extrema valia, de extrema importância, né, pessoal? Basicamente a minha trajetória até conseguir aí os multimilhões é compartilhada com os membros, né? Então, pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado das informações. Fui, valeu, abraço! Tokenização do privado. Empresas privadas ainda são bem cedo. Então, o que demonstramos? A Europa é isso. A tecnologia funciona. E fizemos isso na forma de um sorteio para clientes. Mas o que ainda não foi desbloqueado. Em tempo real, 24/7 horas de negociação. E acho que há muitas coisas que ainda precisamos descobrir. Não só com reguladores, mas também com essas empresas. Por quê? Sabe, eles têm algumas preocupações com razão. É algo novo. Nem todos gostam que suas ações sejam negociadas em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe, eu acho que vamos chegar a um ponto. Acho que provavelmente nos próximos 5 a 10 anos, quando isso é onipresente, mencionei na minha palestra que tokenização é um trem de carga, não pode ser parado. E acho que, eventualmente, isso vai consumir todo o sistema financeiro global. Mas vai levar tempo para todos se sentirem confortáveis com isso. Então é por isso. Estamos seguindo vários caminhos. Queríamos ser os primeiros a tokenizar OpenAI e SpaceX. Não sei se haverá um Guinness Book of World Records para esse, mas deveria haver.
Mas, o que estamos fazendo agora é trabalhar muito de perto com as empresas e garantir que eles recebem com agrado a tokenização, veem benefícios reais para eles mesmos e para seus clientes. E também estamos dar exposição a empresas privadas, através outros meios dos Estados Unidos também. Por exemplo, Robinhood Ventures, o que anunciamos há cerca de uma semana. Então, a Robinhood definitivamente será líder nos mercados privados. A mecânica exata podem ser diferentes no futuro do que são hoje. Mas acho que o que está claro é que os clientes querem vai ser um mercado grande. E acho que estaremos na fronteira.